Já estamos aqui com ele, Ricardo Capelli, sobe na canoa. E aí, Capelli? Como vai, Rovai? Tudo bem? Dri, tudo bem? Prazer falar com vocês. Desculpa aí por ontem que o imprevisto aqui, a rotina aqui me pegou, não consegui falar com vocês, mas hoje consegui. É um prazer falar com vocês. A vida é dura aí, né, Capelli? Eu sei disso, por isso te falei até ontem. Você está em Brasília ou está no Rio, Capelli? Estou em Brasília hoje, Rovai. Eu queria começar nosso papo falando um pouco sobre o Rio, né? Você foi mandado para o Rio pelo Ministério da Justiça, logo depois do assassinato dos 3 médicos, a execução, né, dos 3 médicos, e até onde as investigações apareceram para a mídia, parecia ter sido fruto de um engano. Mas depois o noticiário baixou e não se falou muito mais coisa, ou se falou, nem este radar aqui captou. Então, eu queria que você me atualizasse sobre isso, até onde o governo federal está envolvido nessa operação, se vai ter uma operação para tentar desmantelar ou, pelo menos, contribuir com o governo do Estado para fazer algo em relação às milícias e ao crime organizado no Rio de Janeiro. Veja, Rovai, com relação a esse inquérito específico, o inquérito segue, ele não está encerrado. E nós seguimos apoiando a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é quem lidera a investigação, com a Polícia Federal, com informações de inteligência, com o nosso banco de dados, que é muito robusto, que tem muitas informações sobre as organizações criminosas do Rio de Janeiro. Então, nós seguimos apoiando, o inquérito segue. Como eu disse na semana passada, não tem cabimento o crime organizado promover assassinatos e depois ele achar que ele mesmo vai resolver. Isso não é aceitável no Estado Democrático de Direito. E se houve outras mortes ligadas àquele crime inaceitável que vitimou os médicos no Rio de Janeiro, se houve outros crimes ligados a isso, esses crimes eles não encerram a investigação. Pelo contrário, eles fazem ampliar a investigação, porque são mais crimes e o compromisso da Polícia do Rio de Janeiro, com o nosso apoio, é ir até as últimas consequências, apurar tudo o que efetivamente aconteceu. Com relação à situação do Rio de Janeiro, Rovai, por aqui determinação do ministro Flávio Dino, nós estamos ampliando a nossa presença no Rio de Janeiro. Nós vamos enviar 300 homens da Força Nacional, já enviamos 270 homens da Polícia Rodoviária Federal, vamos enviar mais 300 homens da Força Nacional com 80 viaturas para apoiar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos ter, portanto, um adicional de quase 600 homens apenas fazendo o trabalho nas rodovias do Estado do Rio de Janeiro para inibir o tráfego de criminosos com armas, drogas e contrabando no Rio de Janeiro. Além disso, nós estamos nesse momento, eu estava agora numa reunião de planejamento, nós estamos nesse momento programando a ampliação da presença da Polícia Federal no Rio de Janeiro, também com mais inteligência, mais analistas, mais inteligência, mais investimentos em tecnologia, equipamentos. Nós vamos ampliar a nossa presença nos portos, nos aeroportos e vamos ampliar também a nossa presença na Baía de Guanabara. Estamos conversando, a Polícia Federal tem lanchas para atuar na Baía de Guanabara, mas estamos também, nesse momento, conversando com as Forças Armadas para ver como elas podem, como a Marinha, mais especificamente, pode nos apoiar nesse trabalho. E como tem sido essa relação com a Polícia do Rio de Janeiro e com o governador Cláudio Castro? Como tem sido esse trabalho em conjunto com o governo federal, né, as forças nacionais e a polícia local? Ixi, caiu. Alguém ligou para o Capelli. Alguém ligou, Não liga agora, né? Não é hora de ligar para o Capelli. Mas ele já volta. Era o presidente Lula, Capelli. Opa, eu ponho aqui. Fala, Lula, espera que eu tô com o Rovai e com a Adri aqui. E agora tá sem som. Tá sem som.
Ou era o Flávio Dino? Oi, voltou? Agora sim, você voltou. falou, Lula, ó, dá licença, eu tô com o Roberto Agora não Quadris, você posso. segura a tua onda aí, tá tranquilo, agora você fez a operação, pode ficar em casa, numa boa, com a Janjinha, né? Não, mas, Dri, a relação com o governo do Rio tem sido muito positiva no sentido da cooperação. Nós temos uma relação, como deve ser, de cooperação interfederativa, né? A gente não resolve o problema da segurança pública sem consolidar o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, integrando desde as guardas municipais até as forças federais de segurança, passando pelas polícias militares, pelas polícias civis. É impossível enfrentar organizações criminosas cada vez mais organizadas, verticalizadas, algumas nacionais e até transnacionais, sem a gente integrar as forças de segurança no Brasil. Então, a relação com o governo do Rio tem sido cooperativa, colaborativa, temos atuado conjuntamente em harmonia. Capelli, teve o relatório nacional aí sobre os problemas de segurança pública no Brasil, e se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, mas se não me engano, o Amapá era o estado mais violento da Polícia Militar e depois, na sequência, a Bahia, né? E criou muita marola, muito debate, isso porque na Bahia nós temos governos progressistas que governam já há 16 anos, né? Agora entrando no 17º com o Jerônimo. 2 mandatos do Jacques, 2 mandatos do Rui, e agora o 5º mandato se iniciando. O que acontece? O campo progressista não tem política para a segurança pública, está, de fato, sendo derrotado nessa área, Capitão? Veja, Rovai, a letalidade policial, que é o que é mais questionado na Bahia, nunca é desejável, né? Nós temos trabalhado aí com as corregedorias. Nesse momento, estamos abrindo um edital para 100 mil bolsas formação, para formar as nossas polícias. Os policiais vão ganhar R$900 para fazer esses cursos, é uma bolsa formação, com uma grade curricular voltado para a questão da garantia de direitos, da proteção de direitos, enfim. Então, esse é um trabalho contínuo. Melhor, Capelli, desculpa te interromper. Ele vai fazer um curso, que é um curso dado pelo governo, e vai ganhar os R$900, ou é os R$900? Isso, é uma bolsa. É uma bolsa formação, que ele adere ao curso, faz o curso, e para fazer o curso ele ganha uma bolsa de R$900. Vão ser 100 mil bolsas para 100 mil profissionais da segurança pública no Brasil, e ele escolhe, tem uma grade de cursos, e ele pode escolher ali todos ligados à questão da garantia de direitos, à violência contra a mulher, enfim, tem uma série, tem um cardápio robusto de opções. Legal. Que ele escolhe e adere a isso. Nós temos discutido também com o conjunto das polícias a questão da grade curricular, dos cursos de formação, sempre, Rovai, numa postura de colaboração, de cooperação. Na relação interfederativa, o governo federal não pode impor nada e nem passar por cima das forças estaduais de segurança. E a gente tem tido muito êxito nesse trabalho. A gente tem feito reuniões ao longo do ano inteiro para integrar essas políticas. Veja você, também para tratar da questão da letalidade policial, mas não só para isso, mas também para tratar de um instrumento que protege o bom policial. Nós fizemos recentemente, discutimos ao longo do ano todo, e fizemos recentemente um seminário nacional sobre a utilização de câmeras corporais. E vamos publicar até o final do ano diretrizes nacionais para a utilização de câmeras corporais, com padrões técnicos, padrões de utilização, enfim, como isso deve funcionar. Você sabe que a câmera ela é apenas um equipamento, o mais importante é o que está por trás da câmera, o armazenamento, a inteligência no tratamento desses dados, é a inteligência por trás da câmera que faz a diferença. Então, nós temos trabalhado todas essas questões para enfrentar a questão da letalidade, para reduzir
os confrontos, integrando através do SUSP as polícias e trabalhando com cada vez mais inteligência e planejamento. Agora, veja, Rovai, essa não é uma questão simples, né? Nos últimos 4 anos, nós vivemos uma política de liberação irresponsável, indiscriminada de armas no Brasil. Armas, não só armas de menor potencial ofensivo, mas de armas de guerra, de fuzis que foram liberados indiscriminadamente no Brasil. E isso, obviamente, cobra um preço. Essas armas liberadas de forma irresponsável, munições como nunca na história do Brasil foram liberadas e compradas, vão parar na mão do crime organizado. Então, é sempre preciso ter muito equilíbrio nesse debate sobre a segurança pública, né? As polícias nunca estão totalmente certas, mas também nunca estão totalmente erradas. É preciso ter equilíbrio nesse debate, valorizar a atividade policial. Não existe segurança pública sem polícia, mas também procurar trabalhar câmeras, trabalhar formação, fortalecer as corregedorias, trabalhar a garantia de direitos, enfim, uma polícia técnica, profissional, é o nosso objetivo. E o Plano Nacional de Segurança, como que pode beneficiar, nesse caso, esses estados, né, Bahia, o Amapá e mesmo o Rio de Janeiro? Acabou de ser lançado e é uma construção, aí é inédito, né, um plano desse nível federal, né? Veja, Adri, o plano ele tem um conjunto de ações que vão desde trabalhar a segurança pública com cidadania, na questão da prevenção. Nós vamos construir, por exemplo, 40 novas casas da mulher brasileira, que são equipamentos fundamentais para enfrentar uma questão que é prioridade nossa, que é a violência, o combate à violência contra a mulher. Então, nós vamos construir, em parceria com o Ministério das Mulheres, 40 novas casas da mulher brasileira. Nós vamos construir, pelo menos, 60 novos convives. O que são os convives? São centros que vão reunir arte, cultura, esporte, qualificação profissional, acesso a serviços, focados muito para a população como um todo, mas focados na juventude, nas áreas de maior vulnerabilidade social. A gente está com um edital nesse momento aberto também para os convives, para receber propostas dos convives. Então, nós temos a Bolsa... Seria um tipo de céu? Seria um tipo de céu? Sim, um conceito muito aproximado do céu. Então, nós vamos retomar isso. Então, vamos reconstruir os convívios, construir a Casa da Mulher Brasileira. Estamos trabalhando o Bolsa Formação, 100 mil profissionais. Então, vamos trabalhar na questão... O plano de ação para a segurança pública, o PAS, ele trabalha a prevenção, vai trabalhar também a integração de dados, para a gente poder trabalhar com inteligência, com ações baseadas em dados, em evidências. Então, o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, é peça central, e dentro dele o SINESP, que é o Sistema Nacional, que integra todos os dados da segurança pública. Estamos trabalhando, e aí o ministro lançou o Enfoque, o plano de enfrentamento às organizações criminosas. Estamos trabalhando para a integração das inteligências também, porque isso é decisivo, é fundamental, que as inteligências possam conversar, a inteligência da Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Isso é decisivo no enfrentamento ao crime organizado. Estamos dentro do plano de ação na segurança, ter o maior investimento na história da região amazônica em segurança pública. Serão 2 bilhões de reais, sendo 1,2 bilhão do Fundo Amazônia, já aprovado, com apoio do Ministério do Meio Ambiente e do BNDES. Nós estamos criando um plano, vamos começar esse ano a implantar um plano na Amazônia como nunca visto antes. Serão 34 novas bases de segurança na Amazônia, sendo 28 bases terrestres e 6 bases fluviais, um centro de comando e controle da Força Nacional de Segurança na Amazônia e um centro de cooperação
de inteligência policial internacional com todos os países da região amazônica na Amazônia. Então, são inúmeras ações. Nesse momento, Dri, você falava do Amapá, nesse momento, nós está em curso a Operação Paz. A gente está investindo cerca de 250 milhões de reais nos 12 estados que concentram 58% das mortes violentas intencionais do Brasil. O Amapá é um deles. E com esses 250 milhões de reais, o meu investimento começou em setembro, vai até dezembro, com monitoramento de resultados a cada 30 dias. A gente espera reduzir as mortes violentas intencionais e fazer a ampliação da apreensão de armas e drogas no Brasil. Então, são um conjunto de ações que envolvem integração, inteligência e planejamento. Para dar outro exemplo, nós, apenas com ação de inteligência, integrada com os estados, no Rio, na Bahia e em Pernambuco, nós retiramos das unidades prisionais esse ano, até o momento, mais de 11 mil aparelhos celulares. Mais de 11 mil das unidades prisionais. Então, esse é um trabalho contínuo de integração, inteligência e planejamento. Bom, tem alguma pergunta? Não, eu ia falar, assim, dada do avanço tecnológico, de capacidade organizativa mesmo, do crime organizado e das milícias, né? Vamos separar, né, o tráfico das milícias e do envolvimento nas milícias de forças policiais, Capelli, se esse esforço você acha que vai ser suficiente para afetar o negócio deles e diminuir a estrutura paralela, de um Estado paralelo que hoje é dominado por eles, principalmente nas periferias, e muitas vezes numa relação umbilical com grupos religiosos. Veja, Rovai, o nosso desafio é trabalhar com cada vez mais tecnologia e inteligência. Ontem, por exemplo, nós recebemos aqui o deputado Áureo, deputado federal Áureo, que é do Rio de Janeiro, e ele nos relatava, e vai nos entregar na semana que vem, na próxima terça-feira, ele nos entrega o relatório sobre a CPI que tratou da questão das criptos, das moedas aí, dos criptoativos. E o relatório contém coisas impressionantes, que ele já adiantou. Ele falou, por exemplo, que essas moedas movimentam cerca de 30 bilhões por dia, o que é uma enormidade no Brasil. Você tem, no relatório da CPI, que ele adiantou alguns dados, muitas informações importantes que vão servir de insumo para o trabalho da nossa Polícia Federal. Nós temos que, e temos trabalhado para isso, para asfixiar as organizações criminosas seguindo o dinheiro. É o velho follow the money, né? Siga o dinheiro. Você tem uma ideia, Rovai? Nós recentemente apreendemos 268 apartamentos de uma organização criminosa. Torres inteiras em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, construídos por uma suposta imobiliária que servia para lavar dinheiro do crime organizado. São com essas ações de inteligência que a gente vai descapitalizando essas organizações e asfixiando, retirando o poder de fogo delas. Foi também numa ação de inteligência que há cerca de 10 dias nós apreendemos 3,6 toneladas de cocaína num navio já em alto mar, saindo da costa de Pernambuco. Em valor de mercado, nós estamos falando de quase 500 milhões de reais apreendidos. Então, se eles têm inteligência, o nosso desafio é investir cada vez mais em inteligência e investigação, em parceria com o COAF, com a Receita Federal, com a FEBRABAN, com os bancos, para a gente ir asfixiando o poder dessas organizações. Eu fico muito feliz em ouvir isso, Capelli, porque assim, é impressionante. Todo mundo que mora em faixa litorânea no Brasil sabe que boa parte da lavagem de dinheiro e do crime, das milícias, do crime, seja, enfim, em geral, se dá a partir da construção civil. Eles fazem grandes empreendimentos imobiliários
e aí depois eles vendem por preços, às vezes, menores do que o valor construído, ou em 1000 vezes para lavar aquele recurso. Então, você compra um apartamento em alguns lugares no litoral, às vezes em áreas litorâneas, dando uma entrada de 5, 10% do valor do imóvel e bota para financiar aquilo em 100, 150 vezes. E como a gente sabia há um tempo atrás que posto de gasolina era espaço para lavagem de dinheiro, principalmente quando se trabalhava com dinheiro, né? Que as pessoas punham com dinheiro no posto de gasolina. Casas de shows eram lavagem de dinheiro. Vocês têm mapeado esse mercado legal que é mais utilizado para lavagem de dinheiro, Capelli? Olha, Rovai, você tem instrumentos de toda a ordem, né? E a Polícia Federal trabalha já há algum tempo integrada num trabalho de cooperação com o COAF, com a Receita, com os bancos, para identificar isso. Quer dizer, veja, esse é um trabalho que não tem fim, não tem ponto de chegada, porque você vai fechando uma porta e essas organizações vão buscando outros mecanismos, outros caminhos. Mas é um trabalho contínuo, que exige, volto a dizer, investimento em tecnologia, em inteligência, em equipamentos e em mão de obra especializada também, para conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Esse é um foco nosso. O presidente Lula criou, no início do governo, uma nova diretoria na Polícia Federal, que foi a Diretoria de Crimes Cibernéticos. E essa diretoria está estruturada desde o início do ano para enfrentar justamente esse desafio, porque tudo hoje passa muito por esse caminho, né? Das novas tecnologias, enfim. Então, esse é um desafio central e que a gente está procurando enfrentar. Vou fazer um acréscimo, então, para ser mais objetivo. Igrejas, principalmente evangélicas, estão envolvidos nesse tipo de lavagem de dinheiro, porque, inclusive, até no mundo da ficção, né, lá como é que é, o Novo Cangaço, você vê que é na igreja que eles lavam dinheiro do Novo Cangaço. Todo mundo tem livros agora, está saindo um livro do Bruno Paes Manso sobre isso. Vocês têm identificado isso, Capelli? Olha, Rovai, até o momento não há nada que indique isso, né? Agora, a Polícia Federal faz um trabalho autônomo, né? Ela tem uma série de investigações, nós não... Claro, não temos, não devemos e não queremos ter acesso a nenhum inquérito da Polícia Federal, que faz um trabalho autônomo para investigar e procurar detectar toda e qualquer possibilidade de crime, de lavagem de dinheiro no país. O que eu posso dizer é que todo indício, independente de onde venha, ele é sempre investigado com um trabalho técnico e profissional da polícia. Tem aqui também uma pergunta do André Machado. Chegou ao Capelli que a Universal do Reino de Deus está formando a Polícia Militar? O que fazer? Você chegou a ver essas notícias? A notícia foi bastante, circulou bastante. Em horário de expediente. Olha, eu vi essas notícias, mas veja, eu não considero que isso seja algo que ameace ou coloque em dúvida ou em risco a atividade das polícias, né? Eu acho que o nosso trabalho tem sido para trabalhar a formação da atividade policial. Então, nesse momento, são 100 mil bolsas abertas, bolsa formação para as polícias. Temos conversado com os governos do Estado para avançar na questão da discussão sobre a grade curricular. Esse tem sido o nosso foco, o nosso desafio. Tem mais uma pergunta também sobre a privatização ou concessão das unidades prisionais. Isso está acontecendo mesmo? O Adriano pergunta. Olha, isso aí circulou, mas não está na nossa pauta. Isso não está na nossa pauta. O governo federal administra 5 penitenciárias federais, onde estão os principais líderes de organizações criminosas do Brasil.
E mesmo na relação com os estados, isso não está na nossa pauta. O que nós temos feito é investido em tecnologia. Eu citei a apreensão de mais de 11 mil celulares em apenas 3 estados, e temos investido também na questão do trabalho e da educação nas unidades prisionais. Então, tem uma meta de, até o final do ano, implantar 270 fábricas de bloquetes, blocos de concreto, blocos sextavados, fábricas desses blocos nas unidades prisionais. Esses blocos de concreto são muito úteis para pavimentação de ruas, e também estamos fazendo um investimento para ampliar o acesso à educação à distância, educação presencial nas unidades prisionais, para trabalhar a questão da ressocialização, né, para trabalhar a questão do acesso da garantia de direitos mínimos nessas unidades. Esse tem sido o nosso foco. Aliás, isso é uma ideia genial, né? Porque a gente tem hoje 2/3 dos cursos de graduação, segundo dados recentes que saíram, né, já estão à distância. Por que não fazer curso de graduação e pós-graduação, e seja o que for, para quem está no sistema prisional de maneira, assim, avassaladora, né? Porque você tira essa pessoa do... E mesmo curso de segundo grau, né, Capelli? Falar segundo grau agora ensino médio. Ensino médio. Fundamental 2. Eu sou velho. Já revelou a idade, Rovai. Segundo a minha filha, Rovai, você é cringe. Gringe. Cringe. Olha só, Rovai, veja, nós assumimos o sistema prisional do Maranhão, todo o Brasil lembra. Quando nós assumimos o governo em 2015, o que marcava o sistema prisional do Maranhão era o futebol de cabeças decepadas, era a cena inesquecível e inaceitável. Nós implantamos no governo do Maranhão 80 fábricas de blocos sextavados, nós pavimentamos centenas de quilômetros de ruas a partir de blocos produzidos nas unidades prisionais e aplicados na rua pelos detentos. Boa parte, quase a totalidade do mobiliário, mesa, cadeira, do governo do estado, no Maranhão, é produzido nas unidades prisionais. Boa parte, quase a totalidade do fardamento das escolas no Maranhão é produzido nas unidades prisionais. O Maranhão virou, Rovai, campeão nacional. Isso prêmio dado pelo governo anterior. Campeão nacional de presos trabalhando e campeão nacional de presos estudando. Foram mais de, um último dado que eu peguei no último Enem, mais de 300 aprovados no Enem. Veja você, e ao longo desses 8 anos, o Maranhão não teve nenhuma rebelião, nenhum problema, saiu do futebol de cabeça para referência nacional em trabalho em educação, fornecendo serviços e produtos para a sociedade a um preço muito mais baixo, gerando trabalho e gerando renda. Então, não é utopia. Nós já provamos que é possível fazer e vamos fazer isso no Brasil também. Olha só, eu queria já subir o professor Pedro Serrano, que é nosso próximo convidado aqui, mas antes de liberar o Capelli, tem uma última pergunta dos nossos internautas. Bem-vindo, Pedro. Salve, Pedro. Acho que ele não está. Agora sim. Opa, bom dia, Ricardo, Renato, Dri, tudo bom? Bom dia, Pedro. Bom dia. E aí a pergunta da Amélia, ela diz: Capelli, confio em você, o Bozo vai ser indiciado? E aí? Saia justa, hein? Olha, esse é um trabalho que tem um inquérito aberto, tem investigações em curso, e eu confio no trabalho técnico, profissional da Polícia Federal que está conduzindo as investigações. Claro que existem expectativas, mas existe o devido processo legal, é um trabalho técnico, profissional, absolutamente
técnico feito pela Polícia Federal. Enfim, vamos aguardar o desdobramento das investigações, ver para onde essas investigações e o que ela vai desvendar dessa inaceitável tentativa de golpe de Estado que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro. Antes de você se despedir, Capelli, eu queria fazer uma pergunta e também já deixo o espaço aberto para o Pedro, se ele tiver alguma pergunta para fazer. Sobre essa questão agora, o Flávio Dino, o nome parece ser favorito para o STF, né? Aí tem um debate se com isso se dividiria o Ministério da Justiça em dois, Justiça e Segurança Pública. O que você acha desse caminho? Veja, Rovai, eu acho, primeiro, que sobre a saída do ministro Flávio Dino é um não debate nesse momento, porque não há nada de objetivo posto nesse momento. O nosso foco aqui é continuar trabalhando cotidianamente, com determinação, para dar consequência à missão que nós recebemos do presidente Lula, que foi auxiliar na estabilização da democracia brasileira e estruturar a política de segurança pública no Brasil, né? A gente tem falado muito do SUSP, Roberto, mas veja você, o SUSP é uma lei de 2018 que foi aprovada, mas ficou parada, porque nada foi feito nos últimos 4 anos. Então é uma obstinação nossa colocar o Sistema Único de Segurança Pública de pé. Com relação à divisão ou não do Ministério, também me parece um não debate, um debate falso. Por quê? Porque o que vai definir a eficiência, a efetividade da política pública é o seu conceito, a sua estratégia, a sua política. Não é um ou dois ministérios que define isso. E me parece, enfim, acho que o debate é sempre válido, eu respeito as posições de todos, mas me parece uma contradição a gente defender tanto o SUSP, a integração com as polícias estaduais, com os municípios, enfim, com todas as forças de segurança, e a gente mesmo no governo federal defender a separação. No Brasil, justiça, no modelo brasileiro, justiça e segurança pública caminham sempre muito juntos, né? Eu sempre tenho dito, veja o exemplo da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Numa eventual separação, ela ficaria onde? Na justiça ou na segurança pública? É possível tratar segurança pública sem tratar daquilo que acontece dentro das unidades prisionais no Brasil? Enfim, então, acho que o respeito, volto a dizer, o debate, mas me parece que a integração é o caminho mais eficiente para a condução dessas políticas no Brasil. Muito bem, não sei se o Pedro quer se despedir do Capelli, falar alguma coisa, fica à vontade, Pedro. Não, só me despeço, Capelli. Quanto a essa questão da segurança, eu tenho uma pequena divergência, né? Desde o governo Dilma, foi o primeiro artigo que eu escrevi, defender a divisão. Nesse começo de governo, não defendi isso, porque acho que a figura do ministro Flávio Dino exigia a centralização. É uma pessoa que, para mim, pode ser facilmente presidente da República, uma pessoa que eu apoiaria, inclusive, para isso, não só para ministro supremo, né? Mas eu acho que a gente tem que debater melhor no futuro, quando o ministro sair do cargo, etc. Temos que debater, porque defendo uma ideia de que política de segurança pública tem que ser transversal, não só unificada em termos da federação. E a transversalidade, não existe possibilidade real de transversalizar se não tiver uma unidade autônoma de sustentação da segurança pública. Mas isso é um debate, acho que para outra ocasião, é um falso debate. O ministro que nós temos é um ministro que dá conta de tudo aí facilmente, está fazendo excelente trabalho na área de segurança pública. Eu queria aproveitar para te parabenizar, Capelli, o orgulho que você dá pelo trabalho que você fez na questão do golpismo. Um trabalho singular, um sacrifício pessoal que é inegável. Eu queria dizer para você que nós temos muito orgulho de ter você lá no Direito Já e do contato, e mais do que isso, acho que é um orgulho mesmo de ter um brasileiro como você servindo dessa forma o país, e isso não foi possível para nós brasileiros vermos esse tipo de serviço nos últimos 4 anos, né? E muito bom a gente ver a retomada desse tipo de
de postura pública no país. Eu, como cidadão, agradeço e digo que é um orgulho ser brasileiro tendo gente como você no governo. Veja só, obrigado, Pedro. Para mim que é um orgulho imenso receber essas palavras generosas suas. Você que é nosso professor, uma referência para todos nós. Então, muito obrigado. É um trabalho duro, né? O Brasil vive dias... Quer dizer, não o Brasil, o mundo, né? O mundo vive um tempo difícil, complexo. O Brasil vive uma polarização muito difícil. O debate da segurança pública, eu tenho dito e reafirmo, é o tema talvez mais difícil hoje no Brasil, porque é um tema que exige muito equilíbrio e é um tema que desperta muitas paixões e é levado muitas vezes para extremos, para polarizações, enfim. Então, a integração, e eu concordo com você, não há segurança pública sem transversalidade, sem... Quer dizer, a segurança pública, eu ontem lembrei de segurança pública, Pedro, quando eu vi os dados do censo do MEC. Aquilo, eu confesso que eu fui dormir como brasileiro com a alma dilacerada ao ver aqueles dados. Quer dizer, 80% dos nossos jovens não chegam na universidade e 30% sequer completam o ensino médio. E nós vamos, nesse ano, encarcerar no Brasil mais de 200 mil pessoas novas no Brasil. Quer dizer, então a gente não está conseguindo fazer com que nossos jovens estudem, concluam sequer o ensino médio, 30% não conclui sequer o ensino médio, 80% não chega à universidade, e a segurança pública, que é a ponta final disso tudo, vê a sua situação se agravar com a gente encarcerando mais de 200 novas mil pessoas esse ano. Então, eu, sem dúvida alguma, segurança pública, falar de segurança pública é falar não só da repressão, mas falar, sobretudo, da educação, do acesso a serviços, de uma habitação digna, é absolutamente transversal. Estamos como quase, eu diria, quase sempre absolutamente alinhados, e é um grande prazer e orgulho ouvir essas palavras generosas suas, que, volto a dizer, é uma referência para todos nós. Rová e Dri, grande prazer poder falar com vocês. Estou sempre por aqui. Grande Capelli. Quiser, bom trabalho, boa sorte. Oi? Boa sorte e bom trabalho, né? Porque obrigado. Tem trabalho pela frente. Obrigada, Capelli. Obrigado. Valeu. Grande abraço. Grande Rová e Dri, um abraço.